Olá, meu nome é Fabiana, sou professora do Atendimento Educacional Especializado e hoje nós vamos apresentar mais uma aula do segundo ano. Vamos lá? Tem muita coisa interessante para essa aula, tá? Vamos lá! Na aula de hoje estudaremos as medidas de massa e capacidade. Para nós utilizarmos o material impresso, nós vamos seguir a partir da página 82, tá? Nessa primeira parte, nós vamos começar da página 82 em diante. Depois, nós vamos voltar um pouquinho. Então, preste atenção nas videoaulas e procure o seu professor, tá certo? Aqui, ó, lá na página 82, Clara e suas filhas estão preparando uma receita de bolo. Quais ingredientes da receita estão sobre a mesa? Qual deles pode ser medido? Qual pode ser contado? Então, aqui, nós vamos falar das unidades de medida, né? Eu não vou fazer a leitura do texto. O texto vai ser trabalhado com vocês na videoaula. Vocês têm o material impresso, então eu vou apresentar aqui nessa aula alguns materiais, porque a gente sempre comenta, a sala de recurso explora muito a parte sensória, explora muito o material concreto e é a nossa proposta de hoje, está tudo aqui. Vamos lá? Então aqui, nós vamos começar por esse parágrafo aqui. Em uma receita, é comum usar unidades de medida não padronizadas para medir os ingredientes, por exemplo, a xícara, o copo e a colher. Então, aqui eu trouxe as xícaras que tem uma de cada tamanho. Eu tenho uma xícara maior, eu tenho uma xícara média, eu tenho uma xícara pequenininha, bem pequena. Então, eu preciso seguir a receita, o que está escrito, aquele tipo de texto, porque ele vai me dar a referência do tamanho da xícara que eu preciso usar. É igual essa ilustração aqui, ó. Eu tenho xícara, uma de cada tamanho. Aqui eu trouxe uma xícara de cada tamanho, tá? Então, são medidas não padronizadas. A xícara que eu tenho na minha casa pode ser diferente da xícara lá da professora Catiane, das que ela tem lá na casa dela. E possivelmente nós não temos uma xícara só, nós temos várias, tá? Vamos seguir. Aqui, dependendo da região do Brasil, principalmente no comércio e feiras livres, utilizam-se latas ou bacias como unidades de medidas não padronizadas para medir frutas como a acerola, carambola, jabuticaba, limão, pitanga, legumes. Então, olha aqui, ó. Aqui tá parecendo até balde, né? Aqui parece balde, mas como bacia é um instrumento que é grande, né? Ficava difícil para nós trazemos, o que eu trouxe? Eu trouxe uns potes menores, tem gente que chama isso aqui de bowl, tá? Que são uns potinhos, tá bom? Eu trouxe os potinhos, eles estão aqui, que nós também podemos utilizar, tá? Nós trouxemos aqui umas vasilhinhas menores, porque a bacia é grande, né? Um balde é grande, então eu trouxe aqui, ó, essa bacinha que é pequenininha, tá? Então, aqui eu posso colocar uma melancia aqui? Não, eu vou usar essa vasilha para medir frutas pequenas, né? É um tipo de bacia? É. É uma medida padronizada? Não, tá? Então, vamos seguir. Agora aqui, unidades de medida padronizadas de massa. Para medir a massa, o peso de um produto, um objeto ou uma pessoa, usamos a unidade de medida quilograma ou grama, tá? Aqui nós temos 1 quilograma ou 1 quilo e 1 grama ou aqui também 1 grama, né? Só que é só a sigla, tá?
Então, aqui, o exemplo que nós trouxemos do quilograma é o açúcar, tá? O açúcar, eu pego o peso dele aqui, ó, eu vejo que ele é uma massa. Se eu coloco ele aqui, ele não vai escorrer, ele não é líquido, ele é uma massinha. Assim como o nosso corpo é uma massa. Quando vocês que são crianças, que vão ao pediatra, o pediatra vai medir a altura e ver o peso para ver se vocês estão crescendo adequadamente, tá? Então, eu uso aqui um instrumento de medida para o quilograma, tá? Ou a grama, ou o grama, a balança, tá? A balancinha. Olha aqui, ó, quando eu pego a balança e coloco o açúcar aqui em cima, fica mostrando para mim 1000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilograma, tá? Então, aqui é um exemplo. Vá lá na cozinha, observe, olho vivo, porque na cozinha tá cheio, lotado, um monte de produtos que a mamãe vai comprar por quilo, ou quem toma conta de vocês. Se você vai na feira, vai ao mercado, vai lá na seção de frutas, a gente vai pesar, tá? Comprar legumes, nós pesamos. Sempre escolhe aquilo que agrada, vai lá na pessoa, se direciona e a pessoa vai usar a balancinha, tá bom? Vamos seguir. Olha lá, ó, olha o exemplo da medida de massa. O açúcar, 1 quilo, o saco de arroz, 5 quilos, granola, 250 gramas, que é menor, é menos que 1 quilo. Quando eu uso só grama, o G sozinho, é menos, é menor que 1 quilo, tá? E o café. Então, vai lá na cozinha, observa e dá uma olhadinha nesses produtos. Será que tem aí na sua casa? Será que a mamãe usa bastante? Então, olha, será que o pacote de arroz está completo, com 5 quilos, ou a mamãe já usou? Quando a mamãe faz o arroz, ela usa o pacote inteiro, 5 quilos? Não, muitas vezes ela mede com xícaras. Porque 5 quilos de arroz faz muito arroz. Quem usa 5 quilos de arroz para cozinhar é quando nós estamos na escola. A cozinheira, porque tem bastante criança, né? Vamos seguir. Agora, nós vamos para a unidade de medida padronizadas, as medidas de capacidade. Quanto cabe de uma caixa de leite ou de uma garrafa de água, por exemplo? Usamos a unidade de medida, o litro ou o mililitro, tá? Essas unidades também podem ser representadas por símbolos. O litro, que é a letra L, tá? E o mililitro, que é o ml, tá certo? Então, vamos seguir. Aqui nós temos, de exemplo, a caixa de leite, a garrafa de água. Olha aqui a garrafa de água. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Essa garrafa é uma garrafa de 1,5 litros, porque é uma garrafa maior, ó. Não é uma garrafinha pequena. Na nossa apostila, trouxe um outro exemplo. Trouxe uma garrafa de água de 500 ml, com uma capacidade, cabe menos água aqui na garrafa de 500 ml do que na garrafa de 1 litro. Na garrafa de 1,5 litros cabe muito mais. Essa garrafa aqui é menor. Essa aqui é menor ainda, 250 ml, tá? E aqui, pacotes de saco de lixo, 50 litros, tá? Então, aqui, nós vemos que quando é a medida de capacidade, o mililitro ou o litro, quando eu vou medir, eu preciso colocar ele em vasilha, porque senão ele escorre. Geralmente são líquidos, vai ou molhar ou vai escorrer. Então, preste atenção. O leite, se eu não coloco numa vasilha, ele
ele vai esparramar, vai diluir. A massa é um pouquinho diferente. O leite esparrama todinho, a água esparrama todinha também. Então, observe nas embalagens que você tem lá na sua cozinha. Vamos seguir. Agora aqui nós temos uma receita que é um texto com uma escrita matemática que vai me trazer as medidas padronizadas e as não padronizadas. Vamos lá na letra A. Está pedindo para contornar as medidas não padronizadas. Vamos lembrar quais são elas? É a xícara, a colher, tá? Então, aqui eu vou no texto, vou procurar a palavra xícara, vou procurar a palavra colher e vou contornar, como pediu aqui, ó, não padronizadas. Lembra que eu falei que eu posso ter uma de uma medida, a professora Vanessa pode ter de outra medida na casa dela? Vamos para a letra B. Agora eu quero que é medida padronizada. Vamos ver lá na receita a medida padronizada? A medida padronizada aqui, 160 gramas de farinha de trigo, 250 mililitros de leite, que é como se fosse uma xícara, tá? E lá na letra C, os ingredientes que são indicados por unidades, aquele que eu conto 1 a 1. 3 cenouras, 2 tomates, 4 ovos, tá? Então, aqui nós temos um exemplo clássico na receita. Eu acho todas essas medidas geralmente nas receitas, quando eu estou falando de um texto, tá? Então, olha lá, tem as respostas que nós já socializamos, já conversamos, tá? E agora, lá na página 88, nós temos que classificar, né? O que vai ser com litro, com mililitro, que é a medida de capacidade, e o quilograma, e o quilo, né? Ou a grama, que vai ser o peso. Então, eu vou observar. Isso aqui é uma garrafinha de suco. É líquido? Ah, é líquido. Então, é um mililitro. A carne é uma massa? É uma massa. Quando eu vou no açougue, não coloca na balança? Coloca. Eu posso comprar meio quilo de carne, posso comprar 1 quilo de carne, tá? Eu uso a balança. Aqui, ó, a fruta. Usa a balança quando eu vou comprar? Uso. Agora, a latinha. Quando eu vou comprar uma latinha ou de refrigerante, ou de água tônica, o que quer que seja, eu vou lá, sou eu que meço? Quando é por mililitro, não, eu compro pronto já, tá? Aqui, ó, o alho, eu peso também, tá? A bolacha também eu vou pesar, é por grama. O biscoitinho também por grama, porque é uma massa. E aqui o amaciante de pôr na roupa. Se eu jogo no chão, ele esparrama? Esparrama. Ele é líquido, ele é molinho, tá? É por mililitro. Então, aqui é explorar esse reconhecimento que a criança vai ter, tá certo? Agora aqui nós temos o arroz, nós temos o leite, nós temos a bolacha. Também nós vamos diferenciar o que vai ser por quilo, o que vai ser por litro e o que vai ser por grama. Vamos lá? O arroz, ó, quilo, quilograma. Vamos lá. Leite por litro. Bolacha por grama. Agora, essa atividade aqui dos animaizinhos. Aqui nós vamos fazer uma adequação na observação. Como que a criança já consegue distinguir, tá? Pelos animais. Esse daqui, ó, é o periquito, essa é a arara
esse é o avestruz e esse aqui é o papagaio, tá? Desses aqui, primeira coisa, a gente vai problematizar. Qual é o maior? Qual é o menor? Então, se eu sou maior, eu vou ser mais leve ou mais pesado? Se eu sou o menor, eu vou ser o mais leve ou mais pesado, tá? Então, aqui, ó, letrinha A. Quais são os animais que possuem o peso menor, menos que 1 quilograma? Ai, mas eu não sei o que é quilograma. O que é o quilograma? Olha só, o saquinho do açúcar tem 1 quilograma. Aí você problematiza para a criança. Será que o avestruz, que é uma das aves maiores que tem, ele pode pesar 1 quilograma? Não, ele pesa muito, muito mais. Agora, o papagaio. Será que o papagaio pode pesar 1 quilograma? Não sei. E a arara vermelha, que também é uma ave grande, será que ela pode pesar 1 quilograma? Tamanho desse saquinho de açúcar? Não, porque ela é maior. E esse daqui, ó, esse periquitinho, será que ele pode pesar mais ou menos que 1 quilograma? Então vamos lá, vamos ver? A gente tem que sempre problematizar isso para as crianças, fazer com que elas façam essa relação com aquilo que está no meio delas. Isso aqui são materiais, gente, que todos têm em casa. Essas vasilhas, as xícaras, o saco de arroz, o saco de açúcar, são essas relações que a gente precisa fazer com as crianças. Porque essas unidades de medida, eles vão aprender agora, isso vai se repetir mais para frente, com uma maior dificuldade, vai sempre aprofundando o conteúdo. Agora é uma apresentação, é uma assimilação. Tá? Como é um exercício mais simples, depois prestem atenção na videoaula para ver as respostas, tá? Então, agora aqui, na página 43, nós vamos trabalhar o relógio, tá? O relógio analógico. Olha aqui os ponteiros. Ele é composto por 3 ponteiros, o menor, tá? O menorzinho, que marca as horas, tá? O maior, que marca os minutos, e tem o mais fininho, que é esse aqui, esse vermelhinho que aparece na imagem, que marca os segundos. Ele é o que anda mais rápido aqui no meu relógio, tá? Então, aqui, eu trouxe para vocês a contagem de 5 em 5, que ela também pode ser trabalhada no relógio, tá? E aqui, mais uma vez, traz os ponteiros. Ponteiro menor, hora. Ponteiro maior, minutos. Ponteiro vermelhinho, mais fininho, os segundos. Ele é o que anda mais rápido, tá? Cada voltinha desse vale sempre 60, tá bom? Agora aqui nós vamos trabalhar na página 50. Olha aqui. O exercício 4. Marcelo costuma dormir às 22 horas e ele acorda às 6 horas. Então, aqui nós fizemos uma adequação, 2 relógios, para marcar essas horas. Então, aqui, se eu coloco o ponteirinho menor no número 10, o maior vai no 12, para marcar às 22 horas, tá? A hora que ele costuma dormir. E aqui, se eu coloco o ponteirinho vermelho no 6 e o grande no 12, é a hora que ele vai acordar. Mas olha o que ele está perguntando aqui, a hora que ele vai dormir, que são as 22 horas. Nesse tipo de relógio aqui, é marcado só 10, a gente é como se fosse 10 horas, mas 10 horas é 10 horas da manhã, 22 horas é a noite, tá? 22 horas de um dia. Agora aqui, nessa outra adequação, é só para a criança pintar no relógio digital às 8 horas da noite, tá? E às 5 horas da tarde.
Olha lá, 8 horas da noite são 20 horas de um dia, tá? E 5 horas da tarde são 17 horas de um dia todo, que um dia tem 24 horas, tá bom? Nós ficamos por aqui. Essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até mais.